Olá! Se você parou nesse vídeo é porque provavelmente você não fazia ideia que existia uma cidade no Canadá chamada London e você encontrou esse vídeo e quer saber mais sobre a cidade. Então continua aqui que eu vou contar um pouco mais sobre London. Bom, antes de eu começar a minha pesquisa sobre para qual cidade a gente viria no Canadá, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do Plano Canadá, porque assim, é um país inteiro de opções, né? E essa decisão vai mudar tudo, vai mudar o custo de vida, vai mudar as possibilidades de emprego, vai ter impacto no clima, nas atividades que vocês vão fazer, então assim, é muito difícil, eu acho que foi a parte mais difícil, sem dúvida, escolher a cidade. Na época que eu comecei a pesquisar, eu não fazia ideia que existia uma cidade chamada London, no Canadá. A história é meio comprida, mas assim, eu não quero ficar muito em detalhes para não ficar longo esse vídeo e não perder o propósito. O foco dele é só contar sobre London. E basicamente, a gente escolheu London porque as opções eram muito escassas na época que a gente ia vir. Escassas como? Eu queria vir em janeiro, que é uma época que não são todas as universidades que começam com os cursos. Os colleges têm alguns cursos, mas não são todos igual é em setembro. E eu queria vir em janeiro, foi tipo uma coisa assim que não, tem que ser janeiro, a gente quer pra já. A gente não conseguiu pra setembro do ano anterior, porque a gente decidiu tipo 2 meses antes de setembro que a gente ia começar a aplicar. E aí a gente viu que teria que ser pra janeiro, e aí a gente começou a correr atrás da papelada, de tudo que era necessário. Daí só dando uma resumidinha bem rápida pra não ficar muito perdido, a gente não queria, não era a nossa ideia principal de cidade London, a gente nem sabia que essa cidade existia. Mas pelo fato de a gente precisar de um curso em janeiro, eu queria que fosse um curso na minha área, que fosse um curso que eu gostasse, que eu tivesse prazer de fazer e que agregasse na minha carreira, obviamente. Daí eu comecei a enxugar mais ainda minhas opções, porque alguns colleges as matrículas já estavam encerradas, alguns colleges não tinham cursos exatamente na área que eu quero. Ah, outro detalhe, eu queria um curso de 1 ano e isso também estava impactando muito, porque pouquíssimos colleges ofereciam um curso de 1 ano e que fosse do jeito que eu queria. Daí a gente ficou na dúvida porque a gente não queria ir pra cidade grande igual Toronto, igual Vancouver. E daria pra eu conseguir um curso legal se eu fosse pra Toronto, por exemplo. Eu lembro que tinha um de 1 ano, que era num college excelente, mas eu fiquei bem insegura e resolvi que não, a gente realmente queria uma cidade menor. Nisso a gente ouviu sobre as cidades que tem aqui na região, a gente ouviu uma cidade chamada Sarnia, a gente ouviu que tinha uma cidade chamada Kitchener e que havia uma cidade chamada London. Aí eu fiquei super interessada, falei, pô, que legal, vou começar a pesquisar qual que é dessas cidades. Pesquisando nos sites dos colleges, eu percebi que o curso que eu mais queria, que mais se aproximava do que tinha a ver com a minha área e que eu não ia ficar fazendo mais do mesmo, sabe? Porque eu também não queria fazer algo exatamente igual ao que eu já tinha estudado. Eu queria que agregasse, eu queria que somasse, mas não que fosse a mesma coisa, só que aqui no Canadá. Então, quando eu vi esse curso que eu escolhi, que é o de pré-mídia, eu fiquei encantada, porque ele tinha todas as áreas, tinha várias áreas de mídias, né? Então, área de filme, de produção de videogame, de produção de áudio, de fotografia, de vídeo. Então era um curso bem completo, ele não se aprofunda em nenhuma das áreas, mas ele dá um overview bem geralzão, assim, né? Ele passa um geralzão de todas essas áreas para o aluno depois decidir se aprofundar. E uma das escolhas que esse curso tem para depois é jornalismo, que é a minha formação. Então eu brinco que eu fiz o caminho inverso, eu fui do jornalismo para o pré-mídia. E geralmente as pessoas fazem pré-mídia para decidir para onde elas vão. Mas como eu queria um curso de 1 ano, eu queria só para a questão da gente poder vir para o Canadá e ter essa experiência fora do Brasil, não fazia muito sentido para mim, não tinha problema ser um curso assim que o normal teria que ser o caminho oposto. Bom, decidindo o curso e o college, ou seja, como vocês perceberam, eu decidi baseada nisso, não foi baseada na cidade especificamente. Eu comecei a pesquisar mais sobre London. E eu fiquei bem interessada pela cidade. Gente, só contar uma coisa assim, parêntesesinho, de uma coisa bem engraçada, interessante e incrível que aconteceu. Na época, eu tinha comprado umas aulas de conversação online e você pode escolher professores de qualquer lugar do mundo. Na verdade, não é exatamente você que escolhe qual é o país do professor. Eles têm a lista dos professores e você vai lá e escolhe e marca uma aula. Você pode marcar ou de acordo com a sua disponibilidade de horário ou de acordo com o nome do professor. Enfim, você pode pesquisar por nomes, é meio complicado ali. E eu marcava geralmente com professores aleatórios porque eu estava mais focada que fosse dentro do meu horário do que fosse um professor específico. E assim, eu fiz, sei lá, eu tinha 100 aulas de conversação, eu já tinha feito nessa altura umas 40 e eu tinha feito uma vez dessas 40 aulas com um professor canadense. Era uma mulher e ela era das províncias do Atlântico. E aí, quando a gente decidiu a cidade de London, eu fiz
eu fui agendar uma aula e agendei com um professor. E ele era canadense, mas foi tipo muita coincidência mesmo. E aí eu comecei a conversar com ele e tudo, e aí eu falei pra ele assim, eles sempre perguntavam, né, mas qual que é o seu propósito dando inglês, qual que é o seu foco? E eu falei, o meu foco é morar no Canadá, eu tô prestando o IELTS pra ir morar no Canadá, e é por isso que eu tô estudando. E aí ele falou assim, qual cidade que você vai? E aí quando ele me falou que ele era do Canadá, eu já comecei a rir, já fiquei, é um sinal divino, né, que incrível, ele é professor do Canadá. Então já era tão raro eu encontrar algum professor do Canadá naquele site. E aí ele falou que tava morando em Toronto, daí eu tipo, olha lá, do lado de London, tipo, pô, é um mega sinal. E aí eu contei pra ele, eu falei, não sei se você conhece, mas a cidade que eu vou é London. Aí ele falou assim, sim, eu conheço, eu sou de London, eu nasci em London. Aí ele falou, me explicou que ele tava morando em Toronto, que ele estava ainda voltando pra London, que ele não tinha se adaptado bem morando lá e tava voltando. Ele é casado com uma brasileira, inclusive. E aí eu fiquei tipo, ai senhor, que sinal divino. Tipo assim, quais as chances de eu conversar com uma pessoa que ele é canadense, que ele é de London. Então eu fiquei assim muito maravilhada, muito feliz, porque pra mim foi tipo a melhor resposta que eu poderia ter de que a gente estava no caminho certo. Daí pesquisando sobre London, eu descobri alguns prós bem legais sobre a cidade e algumas coisas bem interessantes que eu vou contar pra vocês agora. Primeiro que a cidade é a 11ª maior cidade em população do Canadá. Então não é uma cidade tão pequenininha como as pessoas acham. É uma cidade assim que já é um nível médio aí, vamos dizer. É uma população de aproximadamente 500 mil. Então a gente tem aqui por volta de 500 mil pessoas morando em London e região, né? Que a cidade de London fica numa região, tem tipo como se fossem várias outras cidadezinhas menores em volta, e London é a cidade grande daqui, da região. Outra coisa super positiva de morar em London, primeiro que tem um aeroporto internacional na cidade. Gente, quando eu vi isso, quando eu ainda tava no Brasil, eu fiquei tão empolgada. Óbvio que com essa situação de coronavírus a gente nem sonhou em viajar e não sei quando que a gente vai conseguir fazer isso. Mas é muito bom ter um aeroporto internacional dentro da cidade. Eu lembro que na época eu comecei a pesquisar aonde que tinha, né, voos diretos saindo de London para os países, enfim, para os lugares. E eu vi que tem tipo pro Caribe, tem para várias ilhas, várias praias, tipo Cancún. Tem voo direto para Orlando, tem voo direto para Las Vegas. Enfim, tem voo direto para vários lugares. Tem as opções, o dia e horário certo, quando tá operando tudo regularmente. Mas já é incrível você pensar que você tá perto dessas cidades assim, ó, num pulinho e sem sair, né, da tua cidade. Você já para no aeroporto da cidade e já viaja, o que é maravilhoso. Outro ponto que eu acho super positivo, a gente não queria morar em Toronto, mas é muito bom você morar perto de uma cidade grande igual Toronto, que oferece milhares de opções. Então a gente tem Toronto aqui a menos de 2 horas, e além de Toronto, a gente tem Niagara Falls aqui perto. A gente tem Nova York, que é perto tanto de avião, né, de avião é bem perto, é um voo direto de Toronto, Nova York, que além de sair barato, é um voo rápido. E de carro, se eu não me engano, dá umas 12 horas até Nova York. Ó, coloquei aqui no meu celular só pra mostrar pra vocês. Pra Nova York, se eu colocar Manhattan, né, que é a ilha mesmo, em 8 horas e 34 minutos a gente tá lá. E também é perto de cidades como Detroit, que é nos Estados Unidos, então você pode dirigir até lá e pegar um voo interno já nos Estados Unidos pra lá e fica com preço melhor dependendo da cidade que você vai dentro dos Estados Unidos. Então eu acho uma cidade bem estratégica, London. Outra coisa legal, eu mostrei bastante no Instagram durante o verão. Se você não me segue, pode seguir lá o Instagram, que tem bastante coisa por lá, bastante conteúdo que eu já publiquei. E assim, a gente tem várias praias por aqui por perto. Não é literalmente dentro da cidade, mas é na região. Então assim, em 40 minutos, dependendo da praia que você vai, até 1 hora e meia, tem várias praias de lago por perto, então tem muita opção de atividade no verão, é bem legal. A cidade de London também é uma cidade extremamente segura, ela tem um índice de desemprego muito baixo e ela tem um índice de violência, de homicídio muito baixo. No ano de 2018 tiveram 6 casos de homicídio na cidade inteira. E geralmente quando tem esse tipo de crime, não é tipo uma bala perdida ou alguém que foi assaltar outra pessoa e atirou. Geralmente é ligado com pessoas que já se conhecem, ou violência doméstica, ou alguma coisa mais assim, geralmente mais íntima, sabe? Nunca é
aleatório, uma pessoa chega na rua e te mata. Além disso, a gente tem aqui em London a Fanshawe College, que é onde eu estudo, e a Western, que é uma universidade super renomada aqui da cidade. A gente que veio de cidade grande, né, a gente veio de Curitiba e até meus 17 anos eu morei em São Paulo, capital. Eu acho particularmente o trânsito de London, assim, muito, muito tranquilo. Eu acho que não é congestionado, tem os horários de pico, mas no geral você se movimenta bem na cidade, tranquilamente. Não é nada que você vai ficar 2 horas para ir para um lugar, para voltar, não existe isso aqui. E para vocês terem ideia, a cidade é bem grande, a geografia da cidade assim, é uma cidade bem espalhada. Então, às vezes, para você chegar do outro lado da cidade, dá mais ou menos uns 25, 30 minutos de carro para atravessar a cidade. Mas sem trânsito é isso aí, em meia hora você está lá do outro lado. Aqui é uma cidade com um custo de vida muito interessante. Você consegue alugar um apartamento de 2 dormitórios por mais ou menos aí uns 1.400, 1.500 dólares, o que é um preço muito bom comparado com Toronto. E é uma cidade com um clima um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer. Faz bastante frio, obviamente, no inverno, neva, faz temperaturas negativas de -10, -20, mas comparado com várias outras cidades do Canadá, aqui o clima é mais ameno. É uma cidade bem voltada para a família, então assim, tem muita opção de escola, de parquinho, de lugares para você levar as crianças no verão. Eu rodei essa cidade, eu ia em vários parques que ofereciam aquela opção de splash pad, que são aqueles brinquedos com água espirrando para as crianças. Então eu levava meu filho para brincar bastante nesses lugares. Também é uma cidade com bastante idoso, então assim, você vai encontrar muitos idosos por toda a cidade, e o que eu fico mais feliz de ver isso é que eles têm a vida muito... Eles continuam seguindo a vida deles, sabe? Tipo, você vê eles indo no mercado sozinho, pegando ônibus, fazendo tudo, dirigindo. Então isso é uma coisa que me conforta muito, saber que mesmo na velhice a sua expectativa de vida é boa aqui. Também é uma cidade que tem muitas fábricas na região e essas fábricas geram bastante emprego para a população. Assim como a maioria das cidades do Canadá e dos Estados Unidos, aqui em London os bairros são abastecidos por pequenos centros que têm várias coisas. Então assim, tem aqueles centrinhos comerciais, aqui perto da minha casa tem um. E aí nele tem um Walmart, um No Frills, que é um supermercado daqui que tem um preço bem acessível. Tem uma loja de dólar, né, que é a Dollarama, que eu chamo sempre de Dolinha. Você vê lá no meu Instagram, você já viu a Dolinha algumas vezes. Então, assim, esses pequenos lugares, né, esses pequenos malls, que eles chamam, abastecem a região. E aí, pro outro lado aqui da avenida, tem outro centrinho também, com outros tipos de supermercado que também dá uma abastecida na região. Então, pela cidade inteira que você andar, você vai encontrar lojas, você vai encontrar loja de departamento, vai encontrar vários centrinhos comerciais e que você pode comprar os produtos, as coisas que você precisa, sem precisar ficar atravessando a cidade, cruzando várias ruas para encontrar algo que você precisa. A gente não teve nenhuma experiência negativa aqui, então não tem nada que eu possa dizer que eu tenha me arrependido da nossa escolha. Nem eu nem o Gustavo temos arrependimento nenhum de ter vindo para London. A gente tinha algumas outras cidades em mente, a gente tinha outras cidades que a gente gostaria e a gente não foi por causa do college, né, por não conseguir o curso que eu queria, na época que eu queria, mas no fim deu tudo certo, porque se a gente tivesse esperado, a gente não teria conseguido vir por causa da pandemia. Então você vê que no fim tudo se encaixa da melhor maneira, do jeito que tinha que ser. Se ficou faltando eu contar alguma coisa, deixa aqui embaixo, comenta que eu faço outro vídeo contando um pouco mais sobre London, Ontário aqui pra vocês. Beijo!